Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição dos nossos encontros sobre a temática marketing e vendas em projetos. Projetos em marketing e vendas, na verdade. Eu me chamo Murilo Teodoro. Para quem ainda não me conhece, eu atuo na área de desenvolvimento de negócios do Bioparque. O Bioparque, para quem está aqui no primeiro encontro, talvez ainda não conheça com tanta profundidade, é um ecossistema de inovação. O que é o Bioparque exatamente, né? Nós somos o primeiro parque tecnológico privado do Brasil, com uma área superior a 5 milhões de metros quadrados, destinado ao desenvolvimento científico e tecnológico do país, sobretudo da nossa região, aqui o oeste do Paraná, né? O nosso principal objetivo é nos tornarmos referência global em ecossistema de inovação on-demand side, ou seja, queremos entregar para a comunidade as demandas reais e as pesquisas que realmente venham atender às necessidades da nossa sociedade. Para isso, vindo de encontro com o nosso objetivo do desenvolvimento da nossa região, nós estamos promovendo alguns encontros e, como eu disse, esse é o terceiro. Hoje nós estamos com um convidado especial, Éder Mafissoni. Éder é diretor-presidente da Prate Dona Dulce, formado em Direito pela Universidade Paranaense, especialista em Gestão Estratégica de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, também especialistas em Skills, Tools e Competence pela Kellogg School Management nos Estados Unidos, também especialista em Gestão Estratégica de Pessoas e Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica no setor farmacêutico. Bom, também é um detalhe, Éder está completando essa semana 18 anos na sua trajetória de Prate Dona Dulce, 18 anos aí na empresa, e ele vem hoje nos falar, trazer para a gente um pouco dessa vivência, dessa experiência, sobretudo à frente da área de marketing e vendas da Prate Dona Dulce. Gostaria de pedir, por gentileza, que vocês permaneçam com os microfones desligados. O chat está liberado para perguntas a qualquer momento, tá bem? No final da apresentação, nós teremos um momento de bate-papo para que a gente tenha aí uma interação mais próxima junto ao Éder. E aí, nesse momento final, é possível abrir a câmera ou o microfone para que a gente tenha uma aproximação maior. Vou passar a palavra, então, agora ao Éder. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, Éder. Boa noite, pessoal. Bem, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho, contar um pouquinho da história da Prate Dona Dulce, fazendo um link com estratégia de marketing. Bem, como o Murilo comentou antes, eu sou formado em Direito, estou numa indústria farmacêutica, visto que não sou um professor de marketing, da disciplina de marketing, então vou compartilhar os conhecimentos com vocês, mas deixo bem claro que não sou professor desta disciplina. O objetivo de hoje aí é fazer um link um pouquinho com a teoria e as práticas que nós tivemos aqui. Cada projeto ele é calcado num conceito aqui no grupo Prate Dona Dulce, e vou tentar fazer esse link aí dessas duas coisas com vocês no dia de hoje. Bem, compartilhando a tela com vocês rapidinho. Um pouquinho da Prate Dona Dulce para vocês. Fomos aqui fundados em dezembro de 93, pelo casal Luiz Dona Dulce e Carmen Dona Dulce. Como a maioria de vocês já conhece a história. Recém-regressos aí do mestrado e doutorado na França, tinham um sonho de constituir uma indústria farmacêutica. Tiveram a tentativa no Nordeste, onde regressaram para o Paraná, no berço da família, e acabaram constituindo a empresa aqui em 93, aqui em Toledo. Hoje, somos em mais de 4 mil colaboradores diretos aqui no Grupo Prate Dona Dulce aqui em Toledo, sendo que nós temos, na nossa equipe comercial, são 411 representantes comerciais que atuam pelo país, 198 televendedores, 15 key accounts, e um total aí, na equipe de vendas, hoje nós temos um total de aproximadamente 800 pessoas atuando comercialmente
pelo Grupo Prátio Dona Dulce. Somos aqui mais de 72 mil metros de área construída. Estamos inaugurando agora um centro de distribuição junto ao Bioparque com mais de 14 mil metros. Esse centro de distribuição ele vem com o objetivo de abrigar o nosso crescimento, digamos assim. Estamos crescendo em volume de produção e precisamos ter aí os armazéns adequados, enfim, para promover a distribuição para todas as nossas filiais que estão espalhadas pelo país. A função desse centro de distribuição, basicamente, é armazenar produtos e distribuir para as nossas outras 31 unidades de distribuição que nós temos espalhadas em todos os estados. Atuamos diretamente hoje em 44 mil clientes ativos. Atuamos, na verdade, em todas as farmácias do Brasil. São praticamente 88 mil farmácias que existem no Brasil, mas nós temos como cliente ativos, hoje são 44 mil clientes CNPJs, que somam aí aproximadamente 55 mil pontos de venda. Tudo isso no mercado de varejo, são farmácias. Temos mais em torno de 1.700 clientes no canal governo, canal institucional, que nós chamamos aqui de canal hospitalar, e hoje uma participação desses segmentos aqui entre governo e varejo, nós temos uma participação de aproximadamente 63% do nosso faturamento vem de varejo e 37% vem de governo. Somos uma empresa verticalizada, esse foi um dos motores do sucesso do Grupo Prátio Dona Dulce, onde, além de produzir os medicamentos, produzimos a nossa própria embalagem, fazemos agora também alguns produtos, o próprio farmoquímico, que é um ingrediente ativo usado nos medicamentos, fazemos o transporte, fazemos a distribuição, temos aqui engenharia, construção, entre outros projetos aqui que nós atuamos de forma sinérgica, digamos assim. Bem, vamos falar um pouquinho de marketing, então. Procurando conceitos, enfim, eu imagino que o que melhor hoje consegue definir marketing, na verdade, é a Associação Americana de Marketing. Na associação, vocês podem visitar o site da associação, ele é aberto e com uma pequena taxa mensal também é possível se associar a ela com muitos artigos interessantes, mas a associação define marketing da seguinte forma, fala que marketing é a atividade, um conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que têm valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral. Bem, esse conceito, na verdade, não vale a pena decorar, enfim, porque é um conceito, como está aqui, aprovado em 2017, e a própria Associação Americana de Marketing, que hoje é referência no mundo todo, ela redefine essa definição a cada 3 anos. Então, a cada período de 3 anos, são 5 pesquisadores que se reúnem, eles acabam revisando, modificando e reaprovando esse novo conceito, digamos assim, do que é marketing. Inclusive, agora, esse ano, agora até o final do ano, deve sair aí a nova definição de marketing com algumas pequenas variações. Como o marketing, na verdade, o mercado, o consumidor, ele se adapta e muda com muita velocidade, a associação diz também que os conceitos devem seguir essa sequência e sofrer essas pequenas alterações. Bem, o marketing, na verdade, ele se resume, na verdade, com posicionamento. Como que as empresas, produtos, enfim, são posicionados perante o seu público-alvo? Bom, segundo Philip Kotler, posicionamento é a ação de projetar o produto e a imagem da organização com o fim de ocupar uma posição diferenciada na escolha do seu público-alvo. Em termos práticos, posicionamento pode ser obtido da seguinte fórmula: a segmentação somada à diferenciação é igual a posicionamento. Logo, a análise do posicionamento é indispensável para avaliar o destaque da imagem da empresa. Bem, quando se pensa em vender um produto ou um serviço, primeiro temos que enxergar qual é o segmento em que eu vou atuar. E depois entender o que é que esse segmento entende como um diferencial competitivo do seu produto. É a forma que você vai se posicionar perante aquele público-alvo. Então, nós vamos tentar fazer um link agora na sequência das práticas da prática linkadas a esses conceitos. Mas seguindo mais um pouquinho aqui, quanto à conceitualização ainda, nós temos o famoso mix de marketing aqui, os 4 Ps.
Isso acabou virando uma salada de fruta, esses 4Ps. Bem, foi criado inicialmente, na década de 40, por Jerome McCarthy. Ele foi o criador desse conceito do marketing mix, e depois foi muito difundido pelo Philip Kotler. Alguns autores até mencionam o Philip Kotler como autor, mas ele não foi autor. O Philip Kotler, na verdade, ele estudou mais profundamente o conceito e ele reforçou a fundamentação dos 4Ps e deu visibilidade para essa ideia. Então, os 4Ps de marketing que falam muito, na verdade, é produto, preço, praça e promoção. O que aconteceu ao longo do tempo? Ao longo do tempo, mais gente quis tomar visibilidade com esses conceitos. Apareceu lá uma pessoa de RH, marqueteira também, e colocou mais 2 Ps. Tá? Colocaram os Ps aqui de pessoas e processos. Porque sem pessoas e sem processos, na verdade, ninguém consegue prosperar com estratégia de marketing. Bem, mais recentemente, a gente ouve o conceito de 8 Ps aqui, principalmente ligado ao marketing digital. E os 8 Ps, quando você estuda o conceito de 8 Ps, eu acho que pegaram um dicionário inteiro de Ps aqui para poder fundamentar isso. Mas, assim, o que eu vejo de mais importante nesses últimos Ps aqui é justamente o P da personalização e, principalmente, pessoal, muita gente fala em produtividade. Produtividade, ele está inserido já dentro do conceito de preço, lá inicial. Quando se fala de preço nos primeiros 4 Ps, fala muito no teu posicionamento de preço. Se você trabalha com um posicionamento de baixo custo, é óbvio que você tem que ser competitivo. Tá? Não tem como você se posicionar dessa forma sem ser competitivo. Então, o último P que eu vejo que é muito importante é o P da permissão. Permission em inglês. Hoje, todo mundo é bombardeado por e-mails. Já não aguentamos mais receber tanta promoção de tanto produto que eu não tenho interesse sem a minha permissão. Chega a encher o saco você sair das listas de e-mail marketing que existem por aí. Então, permissão é o que pega daqui pela frente, com a lei de proteção de dados, enfim, cada vez começa a pegar mais e o marketing acaba sendo um tiro no pé para aquelas empresas que querem massificar os meios marketing, enfim, pegar no pé do pessoal do seu público-alvo. Bem, mas o que tem para ficar aqui em relação aos P's, que são muito importantes para a estratégia, na verdade, são os primeiros 4. Ter um produto que tenha um público que aceita o seu produto, que você tenha um preço competitivo e você saiba a maneira de levar esse produto até o seu cliente. Eu acho que os primeiros P's lá do Philip Kotler, na verdade, eles resumem toda uma estratégia de marketing. O resto é encher linguiça, enfim, e pessoas que querem pegar carona com os conceitos e inventando um pouco mais a roda. Bem, como é que evoluiu o marketing em todo esse tempo? Marketing começou aí, digamos aí, lá por 1800 e alguma coisa, no pós-revolução industrial, onde tudo que se criava de novos produtos tinha aceitação. Existia pouca solução aos problemas da humanidade. Então, todos os produtos criados automaticamente tinham mercado. Então, a primeira era de marketing, que foi até 1945, era um marketing orientado a produto, a desenvolvimento. Qualquer coisa que se desenvolvia, existia público e prosperava. Já na segunda era, tivemos no pós-guerra um marketing orientado mais à venda. Começou a ter uma oferta muito grande de produtos a partir daquele momento, e aí a estratégia de venda, de pulverização, começou a ficar um pouco mais pesada. Então, o marketing, no pós-segunda guerra, principalmente, começou a ficar muito evidente, com preocupações com força de vendas, enfim, como chegar no cliente e aí por diante. Evoluindo um pouco mais, aí pós-década de 80, tivemos um marketing mais orientado a relacionamento, a fidelização. Confesso para vocês que esse é um dos conceitos que a gente mais utiliza aqui. Até hoje, nosso marketing aqui é muito orientado a relacionamento. Nós ainda continuamos acreditando que um relacionamento bem construído, um relacionamento ético, com bons princípios morais, é um relacionamento que ele gera negócio. Ele gera confiabilidade e é sustentação, na verdade, aqui para negócios de longo prazo.
Então, a Prate Dona Dulce tem utilizado muito esse conceito de relacionamento, de fidelização, enfim, é o que nós temos trabalhado aqui com muito afinco. E a última era agora é a era orientada à responsabilidade social. Eu emendaria um pouquinho mais aqui, responsabilidade socioambiental. Vemos agora recentemente os reflexos do desmatamento na Amazônia, enfim, não sei bem se está mesmo acontecendo, não sei se é a proporção que a França nos taxa ou é a proporção que o Bolsonaro nos vende. Agora, com certeza, o problema da Amazônia é algo no meio dos dois. E hoje, alguns negócios para o Brasil começam a ficar prejudicados, dado essa visão que o mundo tem, que o Brasil está devastando o seu meio ambiente. Então, hoje em dia, a grande preocupação do marketing, ela está transitando aí pela área de responsabilidade socioambiental. Isso é um ponto hoje que não pode mais deixar de ser observado. Pela questão social, deixa eu justificar tardiamente aqui a minha ausência de máscara. Estou sozinho aqui na minha sala. Os protocolos da Prate Dona Dulce exigem o uso de máscara no horário de trabalho, mas para poder me comunicar um pouco melhor com vocês aqui, estou sozinho na minha sala, eu acabei dispensando o uso dela nesse momento. Bem, todo marketing, todo produto que precisa ser vendido, obviamente, precisamos ter uma estratégia. E não existe como ter uma estratégia sem que você conheça profundamente o mercado que você está entrando. Então, eu digo para vocês o seguinte, que conhecer profundamente esse mercado é fundamental para definir essa estratégia vencedora. Você precisa conhecer os seus concorrentes, você precisa saber quais são os produtos, quais são os diferenciais de cada produto concorrente, como que ele se posiciona no mercado, quanto a preço, quanto a diferencial, ou o seu produto é um produto considerado oceano azul, onde que não existe concorrência. Cada vez está mais raro esse tipo de produto. Descobrir aqueles produtos patenteados ou não, mas que não existem concorrência, e você consegue ter um mercado aí, tem um oceano azul, onde você consiga navegar por um bom tempo. Cada vez estão mais raros esses tipos de produtos, e por isso conhecer o mercado, pessoal, é fundamental para que você consiga ter uma estratégia vencedora. Não vá ao mercado de forma cega. Podemos quebrar a cara com muita facilidade nesse sentido. Bem, vamos lá. Falando em conhecer o mercado, agora eu começo a introduzir um pouquinho o negócio da Prate Dona Dulce a vocês. Que mercado nós disputamos aqui a Prate Dona Dulce? Bem, o mercado farmacêutico brasileiro, que é onde nós atuamos, é um mercado de 108,9 bilhões de reais. É realmente um mercado gigantesco, é considerado o 6º maior mercado farmacêutico do mundo. Hoje o mercado farmacêutico brasileiro, ele é interessante para qualquer multinacional que atua em qualquer parte do mundo. Sempre no lançamento de um produto global, as multinacionais já pensam instantaneamente também em atuar no mercado brasileiro, dado a importância que ele tem ao acesso pela população. E sim, que o Brasil é um dos maiores países do mundo quando se fala em população, e dentro desses maiores países é o único que garante constitucionalmente o fornecimento de medicamentos à sua população. Bem, dividindo esse mercado hoje, segmentando ele, digamos assim, esse mercado de mais de 108 bilhões, ele está distribuído da seguinte forma: 35,9 bilhões é institucional, é governo, gente. Tá? Uma boa parte desse mercado, mais de 30% do mercado, é o governo que paga medicamento à população brasileira. E os outros 73 bilhões está concentrado no mercado de varejo. Esse mercado de varejo está distribuído hoje em 88 mil pontos de vendas espalhados pelo Brasil todo. Uma parte desse mercado, quase metade desse mercado, está concentrado, desses 73 bi, está concentrado em grandes redes. Redes que vocês já ouviram falar o nome aqui, como Droga Raia, Drogaria Pacheco, São João, Nicei, Panvel, que tem chegado na nossa região, concentrado nesse mercado. Então, segmentando, primeira linha de segmentação desse mercado de 108 bilhões, nós temos 35,9 governo e nós temos 73 bilhões no varejo. A Prate Dona Dulce, no início da história, começou
atuando no mercado do governo, com produtos genéricos. Esse mercado de 108 bilhões, gente, ele não é apenas de genéricos. Esse mercado de 108 bilhões é um mercado de medicamentos como um todo. Bem, segmentando um pouquinho mais, vamos nos aprofundando um pouquinho mais aqui nesse mercado. O que é esse mercado? Bem, a Prate Dona Dulce basicamente atua em genéricos. Então, eu não estou competindo por esse mercado de 108 bi. O mercado que eu estou competindo hoje é um mercado um tanto quanto menor. É um mercado de aproximadamente 15,4 bilhões de reais. É um mercado menor. Que este meu mercado de medicamentos genéricos, tá? Ele está concentrado aí no varejo com 11,1 bilhões de reais e no mercado de governo com 4,3 bilhões de reais. Bem, então já comecei a me posicionar um pouco melhor. Medicamentos, hoje, existem 3 grandes classes de medicamentos. Tá? Os medicamentos de referência, os medicamentos de marca, é aquele medicamento que o médico prescreve. Medicamentos genéricos, que é hoje o grande negócio da Prate Dona Dulce, quase 95% do nosso faturamento vem de medicamentos genéricos. E nós temos os medicamentos isentos de prescrição. Tá? São essas 3 grandes classes. Bom, como 95% do nosso segmento vem de genéricos, por isso que eu destaquei essas 2 fatias. Essas 2 fatias aqui, de 4,3 no governo e 11,1 no varejo, é o mercado que atualmente a Prate Dona Dulce disputa. Bem, conhecendo um pouquinho melhor aí estes mercados. No mercado geral de varejo, digamos assim, no mercado farmacêutico nacional, são 1.014 players, são 1.014 laboratórios farmacêuticos que existem no país. A maioria de vocês aí que não conhece o nosso mercado está se questionando, mas eu conheço 1 ou 2 marcas, tá? Talvez não conheça, não fazia ideia que existiam tantos laboratórios. Sim, são muitos concorrentes. Uma grande fatia do mercado, a maior fatia do mercado, está concentrada em players nacionais, empresas nacionais. Por incrível que pareça, o mercado brasileiro ele é um mercado um tanto quanto protecionista, e as multinacionais aqui são importantes sim, tem muitos produtos, mas elas ainda perdem um pouco em mercado para as próprias empresas nacionais. No mercado de varejo geral, são 946 concorrentes, no governo, 769 concorrentes, como vocês veem aqui. Concorrentes diretos da Prate no mercado de genérico destacado aqui. No varejo, eu tenho 82 concorrentes diretos, naquele mercado de 11,1 bi. Tá? No governo, eu tenho um pouquinho mais, tenho 93 concorrentes. As diferenças aqui, gente, as diferenças é o seguinte, no mercado de governo, nesses 93 concorrentes, cada concorrente concorre comigo com hoje 4, 5, no máximo 10 produtos. Os meus concorrentes, eles não são tão completos assim em portfólio. Então, muitas vezes eu tenho um concorrente aí fazendo loucura em preço, mas está me agredindo em 4, 5 produtos, e os outros não. E aqui nós temos uma estratégia um pouco mais robusta de marketing de guerra. Já vamos falar para vocês aqui o nosso método aqui de como nós fazemos para consolidar liderança nesse canal. Já varejo é um pouco menos de concorrentes, são 82 concorrentes, o mercado é maior, mas os meus concorrentes aqui são de mais peso. Os meus concorrentes têm portfólios completos e alguns até um portfólio maior do que nós temos aqui. Então, acaba a guerra no varejo, embora tenha um número menor de players, mas a guerra no varejo acaba ficando um pouco mais acirrada. Bem, o que é se preparar para o mercado? Eu tenho aqui um modelo de tela para vocês aqui. Marketing, para mim, o grande segredo de marketing, ele passa pela inteligência. Marketing, para mim, não é apenas um panfleto, uma campanha, uma propaganda na internet, enfim, uma ativação. Marketing, para mim, é preparação, é ter a informação e ter uma estratégia muito bem definida para cada produto seu. Quem são os concorrentes e preço? Nós aqui na Prate Dona Dulce, o segmento farmacêutico em si é muito rico de informação. E quando o segmento é muito rico de informação, não basta ter a informação, tem que ser muito bom em estratégia, porque a informação todos detêm e isso deixa de ser um diferencial.
Mas aqui nós temos nessa tela o mercado de um produto. Tá? Um produto aqui chamado metformina, é um produto para diabetes. E quando nós estamos olhando o mercado aqui, que vocês devem estar acompanhando o meu ponteiro de mouse aqui, esse produto é um produto de 706 milhões de reais por ano. É um produto quase bilionário, é o mercado anual desse produto no Brasil, somando o que é comercializado no varejo e também no governo, tá? E aqui embaixo estão os players. Então, nós temos aqui o medicamento de referência, que é o Glifage, da Merck. Tá? O Glifage da Merck faturou nos últimos 12 meses 370 milhões de reais. Esse é o referência, é o que faz propaganda lá para o médico, em que o médico gera a receita para o paciente e o paciente vai até a farmácia. Nós, como nós somos um genérico, vem aqui logo na sequência o genérico cloridrato de metformina, Pratio Donaduse, nós faturamos 229 milhões de reais nos últimos 12 meses somente com este produto. Tá? Quando olhamos logo na linha de baixo, nós temos aqui o genérico da própria Merck. Olha, mas a Merck tem o produto que gera a prescrição, mas eles também combatem o genérico, tá? Com produto hoje, com o próprio genérico da própria marca, uma cópia do medicamento deles. Podem ver que o genérico deles, tá, está com apenas 28 milhões comercializado nos últimos 12 meses. O próprio genérico deles não consegue alcançar o nosso volume do genérico. Diga-se, nesse produto nós consideramos que estamos muito bem posicionados, que estamos já hoje brigando pau a pau hoje com o medicamento de referência e o próprio genérico do referência. Vocês podem ver logo para baixo os outros genéricos, quanto eles faturam cada um. Então, esse produto, dentre os genéricos, nós somos líderes de mercado de genéricos e estamos quase alcançando já em faturamento aqui o produto de referência. Essa é uma missão bem árdua, porque, na verdade, o genérico ele é um produto de troca de receita. O Glifage gera a receita no médico, o paciente vai até a farmácia e esta receita, de alguma forma, ela é trocada na farmácia pelo nosso genérico. Essa é a estratégia de comercialização do medicamento genérico. Então, nós temos aqui quanto cada player faturou durante o ano, quantas unidades significou e quantas doses, gente, quantos comprimidos. Quando você olha em volume, claro que o produto da Merck é um produto muito mais caro do que o nosso. Eles vendem a R$ 5,71 a caixa, R$ 5,71 a caixa, onde nós vendemos nosso genérico a R$ 3,78. Tá? Mas em volume, nós faturamos menos do que eles, mas em volume, nós somos líderes de mercado desse produto. Pode ver que eles faturaram 1,9 bilhões de doses nos últimos 12 meses e nós 2,6 bilhões de comprimidos feitos aqui, comercializados nos últimos 12 meses. Então, a Prati não é líder em faturamento, nós já somos líderes absolutos em volume nesse produto. Bem, esse material aqui que nós utilizamos aqui como base hoje para a nossa preparação. Todas as nossas estratégias comerciais, elas são acalcadas basicamente nesse relatório e medido o desempenho também através deste relatório aqui, pessoal. Um pouquinho, vamos falar de como a Prati segmenta o mercado. Nós temos dois grandes segmentos. Segmento governo, tá? Onde a Prati Donaduse começou atuando. Diga-se, para atuar nesse segmento de governo, não precisa necessariamente ter uma marca consagrada. Você precisa ser muito competitivo em preços, porque as licitações realmente, o jogo é pesado, quem não tem custo, quem não tem produtividade, não consegue competir nesse mercado, tá? E você tem que ter qualidade de medicamento. Aqui está uma grande diferença, na verdade, do que existe hoje em consenso comum, o que a comunidade leiga imagina. Todo mundo imagina, medicamentos são vendidos para o governo barato, não tem como ser bom, prefiro comprar na farmácia. Na verdade, pessoal, os medicamentos vendidos em farmácia e vendidos para o governo são exatamente os mesmos medicamentos. Só que o que acontece? No governo, o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, tem uma rede sentinela junto a órgãos públicos, onde quando você vende um produto para o governo, eles vão lá, captam uma quantidade desse produto e mandam para laboratórios públicos fazer análise desse produto.
análise de aspecto de dissolução, com todos os termos de qualidade, tem o teor correto, enfim, analisado todos os padrões de qualidade desse produto. Então, hoje, quem comercializa medicamentos no governo e não tem qualidade, ele não se sustenta no mercado, ele roda rapidinho, porque a rede Sentinela hoje, que monitora a qualidade de medicamentos no Brasil, está praticamente 100% alocado no canal governo, onde nas farmácias já não existe isso. Então, governo, quem fornece para governo é obrigado a ter qualidade, porque senão não perdura, e, obviamente, ser muito competitivo. Bem, a Prate Dona Dulce, inicialmente, se posicionou nesse mercado participando das grandes licitações no Brasil. Nós participamos hoje nas licitações diretamente com o nosso pessoal aqui dentro, com a nossa equipe. Nós participamos diretamente das licitações do Ministério da Saúde, que são grandes licitações no Brasil. Participamos de todas as licitações de governos estaduais e participamos também de todas as licitações de prefeituras com mais de 200 mil habitantes, são prefeituras maiores, que são grandes compradores de medicamentos. Ora, como que eu faço então para atender as prefeituras menores? Aí sim, nós temos um grupo de distribuidoras regionais, clientes, em que nós comercializamos o produto para estas distribuidoras regionais, que eles participam dessas licitações menores. Ora, por que a Prate não participa de todas? Licitação, quando se fala do conceito de SNOP, licitação hoje é o canal mais ingrato que tem e que hoje derruba qualquer programador, qualquer PCP que tenta trabalhar com SNOP. As prefeituras hoje, os órgãos públicos, licitam quantidades surreais, muitas vezes inflando as quantidades de previsão, a fim de diminuir preço, aumentar a concorrência, coloca uma quantidade absurda, muitas vezes 10 vezes a quantidade do que vai realmente precisar, para atrair empresas para licitar. Na hora de comprar, a gente não sabe exatamente quando é que eles vão emitir um empenho, não sabe exatamente qual é a quantidade que será pedida neste empenho, e muitas vezes temos que entregar lá em 10 dias, 15 dias, que são os prazos aí instituídos nos editais. Então, acaba sendo logisticamente muito difícil se atuar num grande número de órgãos públicos. Por isso que vocês viram inicialmente lá que nós temos hoje em torno de 1.700 clientes, juntando os órgãos públicos e também as distribuidoras privadas que nós comercializamos para que eles participem dessas licitações menores. Então, essa pulverização aqui, essa comercialização para essas distribuidoras, basicamente é uma estratégia logística que está por trás disso. Tá? Dentro dessa estratégia, atuando com o governo, em 2010, nós nos tornamos o maior fornecedor de medicamentos do governo brasileiro, nas 3 esferas. O maior fornecedor até então era a GlaxoSmithKline, a famosa GSK, uma empresa britânica que atua muito forte no Brasil e é um dos maiores fornecedores de vacinas do governo brasileiro. O maior volume de doses fornecidas ao governo era fornecida por eles. Em 2010, nós ultrapassamos eles em volume e nós nos tornamos o maior fornecedor de medicamentos para o governo brasileiro, não só de genéricos, gente, de medicamentos, tá? E isso acabou consolidando a Prate nesse canal institucional. Bem, a partir daquele momento, precisamos de uma estratégia mais robusta para continuar crescendo, porque quando se pensa em crescer, principalmente como a Prate, que não cresce comprando outras empresas, a Prate tem a estratégia de crescer organicamente. Quando se tem essa estratégia, precisamos pensar o seguinte: temos 2 maneiras de crescer organicamente, ampliando território ou ampliando portfólio. E a nossa estratégia, na verdade, é um mix das 2. Nós temos uma estratégia de desenvolvimento de portfólio muito acelerado, são praticamente 300 profissionais que nós temos só na área de pesquisa e desenvolvimento. Investimos algo em torno de 5 a 6% da nossa receita líquida em pesquisa e desenvolvimento aqui, a fim de perpetuar a empresa com novos produtos. Pensando geograficamente, nós já fornecíamos para todos os órgãos públicos grandes e através de distribuidoras para pequenas em todos os estados do Brasil. Olha, como posso crescer geograficamente? Bom, atuando em outros mercados que eu não atuo. Então, tinha um mercado muito grande, que é o mercado de varejo. Se vocês lembrarem do gráfico que mostrei há pouco, o mercado de varejo é maior
mais do que o dobro do mercado de governo, e nós praticamente não atuávamos naquele canal. Em 2010, quando nós nos tornamos líderes no governo, nossa venda era de aproximadamente 85% da nossa receita vinha do governo e apenas 15% vinha de varejo. Bem, a partir desse momento, traçamos como estratégia que o nosso crescimento, nós íamos fazer a manutenção da nossa liderança de governo, onde nós continuamos líderes ainda em volume até hoje. Tá? Durante todo esse tempo, já há 10 anos, somos líderes de volume de medicamentos com o governo, e traçamos uma estratégia de continuar o nosso crescimento explorando o canal de varejo. E como fazer isso? Na época, reforçamos nossa estrutura de marketing, que, na verdade, praticamente não existia estrutura de marketing na prática, e esse reforço, basicamente, ele começou com um reforço nessa área mais estratégica de diagnóstico de informação e de inteligência de mercado. Nesta época, começamos a viajar o país para fazer um diagnóstico da nossa marca. Como a Prate Dona Luz era vista fora de Toledo. E aí tivemos uma surpresa bem interessante. Eu diria até que foi uma grata surpresa, embora o diagnóstico não foi positivo. Numa dessas viagens, eu tive o prazer de viajar em todos os estados brasileiros, estive em todos os estados brasileiros, do Brasil, e visitei muitas cidades. Principalmente no Nordeste, quando entrava numa farmácia, chegava a pedir um produto da Prate Dona Dulce, pedia geralmente um omeprazol, e as pessoas vinham com outras marcas. E aí eu ia entender por que dessas outras marcas, e se a farmácia conhecia a Prate Dona Dulce. A maioria delas não conhecia, nunca tinha ouvido falar, e as que conheciam a Prate Dona Dulce, quando pediam, você conhece a Prate Dona Dulce, sabe quem é? Sim, eu conheço, é um laboratóriozinho lá do sul. Então, assim, os poucos que conheciam tinham uma visão de que a Prate Dona Dulce era praticamente um fundo de quintal. E a gente precisava, para entrar nesse mercado de varejo, a gente precisava reverter essa imagem que eles tinham distorcido. Nós já éramos um laboratório grande naquele momento, com um volume absurdo de produção, mas não éramos reconhecidos como tal. Bem, continuando a segmentação, para ingressar nesse canal de varejo, nós precisamos entender ele um pouquinho mais profundamente e traçar a estratégia comercial e de distribuição. Primeiro, atuando em distribuidoras tradicionais, o nosso produto, como era desconhecido, era uma das últimas marcas a sair das distribuidoras. Vimos uma necessidade, então, de, se quiséssemos crescer nesse mercado, de ter uma distribuição própria. Coisa que nós fizemos a partir de então, reforçamos uma estrutura de distribuição, onde hoje nós temos 31 unidades de distribuição espalhadas pelo país. Hoje, nós estamos aí com uma cobertura de mais de 80% do território do Brasil, que pode ser entregue a partir de uma distribuidora nossa em D+1. Um representante nosso tira um pedido hoje numa farmácia no Acre, por exemplo, com um tabletzinho visitando a farmácia, e a nossa distribuidora mais próxima geralmente entrega em D+1. Com essa estratégia, entendendo um pouco melhor o canal, nós tínhamos um grande portfólio de genéricos na mão, em que não tinha permeação na farmácia. Para entender um pouco melhor isso, a dinâmica de comercialização do medicamento genérico, hoje, como eu falei antes, o paciente vai com uma patologia, vai com uma doença até o médico faz o diagnóstico e emite a receita, a prescrição. Prescreveu o Glifage, o paciente vai até a farmácia e na farmácia ele se depara com um medicamento genérico, que é mais barato e que é exatamente o mesmo produto, que vai ter exatamente o mesmo efeito. E acaba comprando. Então, basicamente, medicamento genérico, pessoal, é um medicamento de troca de receita. Por onde que eu gero demanda desse meu produto? Um medicamento genérico, eu não gero demanda via prescrição e não gero demanda via consumidor. Eu gero demanda via balcão de farmácia. Ele é um produto que para a farmácia ele é mais rentável e para o consumidor ele é mais barato. Ele é a fórmula perfeita, na verdade, de comercialização. Só que para isso,
o farmacêutico, ele que gera a demanda do produto genérico, ele precisa conhecer a sua marca. Estamos mapeando na época o que era importante para um farmacêutico, para ele recomendar a sua marca, além de ter um preço competitivo e deixar uma boa rentabilidade para ele, tá? Coisa que competitividade nós tínhamos, dado o volume que nós já tínhamos com o governo, ele precisa confiar na marca que ele está recomendando para o paciente levar. E aí que nós tínhamos um problema que a marca era desconhecida, e os poucos que conheciam achavam que nós éramos um fundo de quintal. Quem confia em recomendar um medicamento produzido por uma empresa fundo de quintal? Não, ninguém confia. A partir daquele momento, tínhamos uma estratégia muito clara de fortalecimento da marca para esta classe de profissional. Quem era que ia avalizar, digamos assim, o medicamento Prate Dona Dulce, que era o profissional de balcão de farmácia. A partir daquele momento, lançamos, então, um projeto para fortalecimento da marca, que começamos com um projeto chamado Conheça Mais. Foi um projeto aqui onde o objetivo era trazer para Toledo profissionais de farmácia, decisores de venda, digamos assim, em que viesse conhecer o laboratório. E aí começamos a explorar um pouquinho conceitos de marketing, conceitos de técnica comercial, e bolamos um projeto inteiro chamado Conheça Mais, baseado nos conceitos de um autor americano chamado Robert Cialdini. Esse autor, na verdade, ele é um PhD em psicologia, ele atua muito forte nas cadeiras de psicologia e marketing nos Estados Unidos, onde ele escreveu um livro chamado Poder da Persuasão. Neste livro tem um princípio muito interessante, o princípio da reciprocidade, pessoal. O princípio da reciprocidade, basicamente, ele explora o conceito psicológico da educação. Nós somos educados desde crianças a agradecer, a retribuir. Quando um amigo dá uma bala, um chocolate para o seu filho, imediatamente você recomenda ao seu filho retribuir com um muito obrigado. É educado, na maioria das culturas mundiais, é educado retribuir. O não retribuir é uma falta de educação gigante. Então, o que nós fazemos com esse projeto? Esse projeto, ele foi um projeto que ele tinha um payback de apenas um dia. O investimento que nós tínhamos para trazer esse profissional de farmácia para conhecer o laboratório aqui em Toledo, ele se pagava em apenas um dia. Como isso? Muitas vezes um cliente lá do Pará, nosso representante ia até ele, nesse dia da visita, o representante não levava pasta de vendas, e chegando nessa farmácia, ele fazia um convite. Olha só, tem uma possibilidade no laboratório, tem um pacote de viagem para o Paraná, nesse pacote de viagem inclui uma visitação a Foz do Iguaçu, Cataratas, Parque das Aves, enfim, um turismo ecológico muito bacana, e uma visitação técnica ao laboratório. E lembrei de você que é meu amigo, vou te dar essa viagem. Você vai viajar conosco aí para conhecer o laboratório. Essa pessoa vinha até Toledo, visitava o laboratório, obviamente até Foz do Iguaçu, aquela viagem fantástica que é a cidade de Foz do Iguaçu, e chegava aqui visitando o laboratório e se deparava aqui com uma quebra de paradigma, onde ele imaginava que ia encontrar um fundo de quintal, onde ele foi atraído por um pacote de viagem gratuito a Foz do Iguaçu. Tá? Ele vê que o laboratório aqui é um laboratório com um potencial gigante, com uma produção muito grande e com um nível de qualidade que ele jamais esperava encontrar. A partir desse momento, ele tem comigo um dever de reciprocidade, porque nós acabamos provendo a ele uma viagem, enfim, um turismo de negócios para ele de forma gratuita, e de que forma que ele poderia retribuir isso para a Prate. No final, obviamente, uma rodada de negociação, e nesta rodada de negociação, com este cliente conhecendo a Prate, em apenas um dia, neste dia da negociação, eles compravam o equivalente ao que eles compravam da Prate Dona Dulce anteriormente 5 vezes. Um cliente que comprava R$1.000 por mês anteriormente, no dia da negociação, em média, ele comprava aqui R$5.000. E a rentabilidade desta compra desse dia pagava toda a despesa que ele tinha gerado para a gente com essa vinda.
Bom, até agora, nesse projeto Conheça Mais, nós já trouxemos a Toledo mais de 13 mil CNPJs. Tá? E isso tem provocado um crescimento muito acelerado das nossas vendas. O que mais nós fizemos também para cativar esse profissional e nos posicionarmos? Bem, para os clientes que não vieram, muita gente nos questionava o seguinte: Éder, por que Stock Car? Por que não futebol? Por que não vôlei? Por que não outros esportes? Por que Stock Car? Primeiro porque eu precisava, naquele momento, me posicionar junto a grandes laboratórios. O mote da minha campanha era mostrar, olha só, eu sou grande. A Prate Dona Dulce você pode confiar porque é uma empresa grande, uma empresa tecnológica e uma empresa que concorre de igual para igual com todos os laboratórios. E onde meus concorrentes estavam? Justamente na Stock Car. Tínhamos lá na Stock Car Eurofarma naquele momento, União Química, CIMED, EMS, Medley se consagrou com a Stock Car e todos os meus grandes concorrentes estavam lá. Então, Stock Car nada mais era do que uma equiparação aos meus concorrentes, porque para estar na Stock Car você tem que ser grande, porque o orçamento é pesado. Tá? E em cima dessas imagens da Stock Car, o nosso grande alvo com as imagens da Stock Car era atingir o profissional de farmácia, também com esse posicionamento de porte, enfim, e se equiparando aos grandes laboratórios hoje que atuam no Brasil. Bem, no meio desse caminho também, tivemos mais uma estratégia para nos posicionar também a esse profissional, que foi fazer um acordo com o Drauzio Varela e elegê-lo, na verdade, como garoto propaganda da Prate Dona Dulce. Imaginávamos também que o Drauzio, a imagem do Drauzio, reflete vários de nossos valores, como ética, moral, uma pessoa extremamente séria e respeitada nesse meio de saúde. Elegemos ele e apoiamos ele por muito tempo, uma campanha de fortalecimento da imagem do medicamento genérico do Brasil. Então, assim, essas foram as principais estratégias que nós tivemos aqui para atuar nesse canal. Bem, este canal nós atuamos de uma maneira um tanto quanto diferente do canal institucional, o canal do governo. Aqui, nós não vendemos para distribuidoras terceiras. Nós temos nossa própria distribuidora que atua em cada estado e nós temos o nosso próprio vendedor. Nós somos um dos poucos laboratórios do país que atua desta forma. Atua com força total direto na farmácia. Nós visitamos, nosso representante exclusivo visita a farmácia em qualquer lugar do Brasil, com o tablet dele, tira o pedido, remete para a nossa distribuidora e essa distribuidora efetua a entrega. Nós temos uma malha de distribuição, uma frota de caminhões aqui, uma transportadora que abastece essa distribuidora também no país. Nós temos uma área de televendas aqui que ajuda na cobertura de vendas para essa farmácia. Televendas atua tanto de forma ativa, vendendo, oferecendo o produto para a farmácia, e também de forma receptiva, onde o cliente liga também para tirar o pedido. No canal de grandes contas, em que nós começamos a atuar um pouco mais tarde, nós temos um time, uma gerência exclusiva, com vários key accounts que atuam nas redes. Então, hoje, pessoal, com essa estratégia de varejo, hoje nós atuamos hoje em 55 mil pontos de venda e dos últimos 4 a 5 anos para cá, começamos a atuar muito forte nas grandes redes do país. Atuamos forte hoje em Droga Raia, enfim, em várias redes de porte, onde nós temos hoje praticamente um portfólio completo e nós temos uma aceitação muito grande da nossa marca nesse canal de varejo. Bem, segmentando um pouquinho mais também, nós temos aqui um outro profissional, em que o nosso foco passa a ser agora a partir desse ano. Vocês devem ter visto aí que nós saímos da Stock Car, nosso último ano foi ano passado. Nós consideramos que a nossa marca ela foi fortalecida desde 2010 junto ao profissional de farmácia. Hoje, qualquer profissional que atua em uma farmácia no Brasil, se pedir quem é a Prate Dona Dulce, ele vai saber quem é a Prate Dona Dulce e a grande maioria deles vai fazer menção à Prate Dona Dulce como um dos grandes laboratórios de genéricos do país. Nós aqui, em nossas pesquisas, nós avaliamos que conseguimos atingir o nosso objetivo junto a esse profissional. Inclusive, como vocês viram antes, quando se trata de genéricos, a maioria dos nossos produtos hoje já é líder de mercado também no varejo. Agora, neste momento,
nós começamos a mirar um outro profissional, o profissional médico. Tá? O profissional médico ele gera demanda de uma forma diferente. Podem ver que o portfólio que está na tela aqui, puxado pelo canabidiol, que muitos de vocês já ouviram falar deste produto, um produto, na verdade, aqui é um portfólio que nós chamamos aqui de portfólio de prescrição médica. É um portfólio onde ele é um portfólio que tem que ter alguma inovação técnica em que o médico se sinta à vontade em prescrever o teu produto para o paciente. Então, puxado pelo canabidiol, que é um produto inovador, é um produto que gerou a primeira patente da Prati, inclusive já publicada essa patente. Tá? Ele puxa também mais 23 produtos junto com o canabidiol num portfólio de prescrição médica. Então, hoje, nós abrimos aqui, foi a partir de abril, uma diretoria de propaganda médica com 5 gerentes regionais, um gerente nacional, 5 regionais, em que estão indo com mais de 30 profissionais em campo, estão indo diretamente ao médico fazer a propaganda técnica dos nossos produtos para que o médico prescreva para os seus pacientes. Então, lá no genérico, quando eu tinha como estratégia a troca da prescrição lá na farmácia, aqui com este portfólio de produtos, eu tenho como missão aqui gerar a demanda através da propaganda médica. Veja bem, por que só agora para o médico? Na verdade, o nosso planejamento de marketing lá de 2010, ele tinha como objetivo fortalecer a imagem para o profissional de troca da prescrição e nós, paralelamente, estávamos desenvolvendo o portfólio de prescrição médica. O canabidiol, ele levou 6 anos até ser desenvolvido. Então, agora nós estamos em fase de lançamento desse portfólio, que já estamos há 6 anos trabalhando, em fase de lançamento de um portfólio diferenciado, com diferenciações técnicas, em que a minha estratégia aqui não é mais preço, minha estratégia aqui já passa a ser diferenciação técnica no produto, em que eu agrego valor a ele. Tá? E neste momento a Prati Donaduzzi começa a ir a médico também, e o nosso grande foco a partir desse ano é fortalecer a nossa imagem junto ao profissional médico. Esse é o grande trabalho que nós estamos fazendo. Tem mais um foco também, que é o paciente. Nós já temos alguns produtos que são isentos de prescrição. São produtos que são gerados demanda diretamente através do paciente. E aí a liberdade é maior, a liberdade de propaganda. São produtos, geralmente, suplementos vitamínicos. Tem aqui o Sensilate, por exemplo, que é um produto para intolerante à lactose, em que não há necessidade de prescrição médica. O paciente pode ir até a farmácia procurar e comprar livremente esse produto. Esse tipo de produto, a Prati ainda não é forte. Estamos trabalhando aqui numa estratégia de fortalecimento do portfólio para só então nós começarmos a propagação desse tipo de produto direto ao paciente. Então, quando se olha aqui, pessoal, a história, a evolução da estratégia de marketing de varejo da Prati Donaduzzi, onde começou em 2010, propagando a maior parte do portfólio de genéricos junto ao profissional de farmácia que troca a receita e gera demanda pela farmácia. Agora nós estamos iniciando a propaganda médica, onde a estratégia de geração de demanda ela é basicamente pela propaganda técnica direto ao médico, e mais para frente, imagino que uns 3 ou 4 anos, nós vamos ingressar forte em mídia, onde é trabalhado daí são os produtos isentos de prescrição, como polivitamínicos, enfim. Esse trabalho ainda não iniciou, estamos em fase ainda de ampliação de portfólio para que a gente consiga trabalhar essa estratégia direto ao consumidor final, através das grandes mídias sociais, enfim, para atingir o nosso público-alvo. Bem, o que a Prati se tornou hoje? Analisando um pouco do mercado, esse é o mercado de genéricos ainda, que nós ainda somos uma empresa de genéricos, embora estamos migrando para a prescrição médica. Nós temos em volume o mercado farmacêutico de genéricos no país, somando varejo e somando institucional, consome hoje quase 60 bilhões de doses por ano. São quase 60 bilhões de comprimidos, digamos assim, por ano. Tá? A Prati Donaduzzi, no meio de todos aqueles concorrentes que vocês viram lá,
detém quase 18,5%, quase não, um pouquinho mais de 18,5% de share. Olhando a parte roxa aqui, é canal governo. Nós produzimos dos 59 bilhões de doses, nós produzimos aqui em Toledo 11,09 bilhões de doses aqui por ano. Quando compara a parte roxa governo com os nossos principais concorrentes, a Prate Dona Dulce é líder de mercado e disparado em relação aos outros laboratórios. Quando nós falamos da parte de varejo, que é a parte verde, ainda estou brigando aqui com a MS. A MS tem um portfólio maior do que o nosso, tá? Embora nós já temos um volume muito parecido com o deles. Quando se olha uma marca consagrada como Medley, que é uma marca que a maioria do consumidor leigo conhece, nós já ultrapassamos Medley aqui em share de volume no varejo. Neoquímica também é uma marca conhecida. Ronaldo Fenômeno foi garoto propaganda dela há pouco tempo atrás. Inclusive o Ronaldo Fenômeno fazendo propaganda da Neoquímica, fazendo menção a genérico da família. Achamos que essa campanha ela não foi muito feliz, mas de qualquer forma aqui, nós já ultrapassamos a Neoquímica também no varejo. Hoje a Prate Dona Dulce é considerada o maior laboratório de medicamentos genéricos do país. Então, olhando um pouquinho o histórico, em 2010 nos tornamos o maior laboratório de medicamentos vendidos ao governo brasileiro. Hoje nós já estamos beirando a liderança em genéricos também no varejo, tá? E precisamos continuar crescendo. Continuar crescendo de que forma? São duas as estratégias de crescimento orgânico aqui. Buscando aumento de portfólio, continuamos aumentando o nosso portfólio, tá? E geograficamente, nós estamos buscando agora um canal em que nós não atuávamos, que é o canal médico, gerando prescrição médica. Essa agora é a estratégia da vez, e onde nós nos tornamos líderes em governo, estamos nos tornando líder em varejo, já somos líderes em genérico no país. A nossa ambição do momento agora é nos tornarmos líderes em prescrição na área de sistema nervoso central. É a área em que o médico, o psiquiatra, o neurologista atuam nas doenças como Parkinson, Alzheimer, epilepsia, enfim, essas doenças atreladas ao sistema nervoso central. Essa é a estratégia da Prate nesse momento e estamos trabalhando forte para, em poucos anos aqui, nos tornarmos líderes, então, em produtos prescritos nesta classe médica que é sistema nervoso central. Bem, pessoal, falei bastante, falei por 1 hora aqui com vocês. Fica aqui o meu contato, meu e-mail está na tela para vocês aqui. Esse é o telefone direto da minha sala aqui, quem atende é a Lisete. E vou abrir para perguntas agora. Vou tentar responder as perguntas de todos vocês. Caso não consiga, LinkedIn, eu procuro não deixar nenhum contato do LinkedIn sem resposta. Fiquem à vontade em me adicionar lá também e perguntar por lá também, se não der tempo aí, para que a gente finalize. Pessoal, obrigado pela explanação. Volto para o Murilo, para o pessoal do Bioparque aqui, e vamos abrir a perguntas. Muito obrigado aí por essa hora que vocês me ouviram. Perfeito, Éder. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui a gente já teve uma primeira pergunta do Daniel, da Imobiliária Ativa. Ele diz: Éder, você comentou que para entrar no mercado de licitações precisa ter custos baixos. Como o senhor mesmo disse, a Prate começou a empresa vendendo para o governo. Como vocês conseguiram competir no início? Bem, grande Daniel, tudo bem? Como vai aí? Olha, o início sempre é duro, Daniel. O início realmente a conta nunca fecha. Esse é o grande problema. Bom, no início também eram menos players. Lá em 93 existiam menos empresas. O canal Governo era um canal muito volátil, é da época ainda que o governo não pagava, era antes da lei de responsabilidade fiscal. Era realmente um canal em que todo mundo tinha bastante medo de competir. E aqui o que vocês que conhecem o Dr. Luiz Dona Dulce sabem que o que nunca faltou para ele é coragem de empreender, coragem de ir para frente e lutar. Bem, por muito tempo o laboratório trabalhou no negativo, por muito tempo acreditando que a engrenagem ia girar, que ia se tornar competitivo, e trabalhando no negativo para gerar esse volume aqui e tentar fechar a conta. Então, assim,
A estratégia foi perder dinheiro por um bom tempo, até que esse volume viesse para dentro de casa e a gente se tornasse competitivo. Um pouco a estratégia também de encontrar produtos de nicho, porque nesse meio também existem muitos produtos aí que, principalmente as multinacionais, não querem mais competir. E essa também era uma estratégia no começo, encontrar produtos aí com pouca concorrência, em que a multinacional deixava um pouco de lado. Multinacional hoje, produtos abaixo aí de 30, 50 milhões de reais por ano, a multinacional não tem mais tanto interesse de propagá-los. Então, era um misto de estratégias entre encontrar esses produtos, desenvolver esses produtos aqui, e a capilaridade também. A multinacional não atua em lugares menores. A estratégia da Prati sempre foi, em vez de começar a atuar pelos grandes clientes e pelas grandes redes, sempre, o senhor Luiz comentou que a estratégia era comer pelas beiradas. Então, nós começamos atuando sempre em estados do Nordeste, onde era negligenciado pelos concorrentes, até 2008, 2010, por aí, o norte do país, Manaus, pouca gente concorria, onde nós íamos direto com o laboratório concorrer nas licitações lá nós concorríamos contra distribuidoras, nós não tínhamos concorrentes laboratórios que iam concorrer. Então, uma distribuidora comprando um produto de um laboratório e revendendo, não conseguia ser tão competitivo assim como nós indo direto. Então, era um mix de estratégia, na verdade, entendendo cada nicho de mercado, cada localidade, que produto, quem concorria em que lugar. Licitação é um dos meios, um dos canais que mais exige, na verdade, Daniel, de inteligência. Nós temos cada licitação que nós participamos, sabemos exatamente quem ganhou, com que produto, que preço o governo pagou, quem concorreu. Foi a distribuidora A com o produto do laboratório C, por exemplo. E aí, em cima dessas informações, você consegue triangular e encontrar aí quem são os clientes aqui, onde você tem oportunidade de vender, quem são os concorrentes que vendem em que cliente. Então, inteligência é o que pega forte nesse canal. Mas, inicialmente, sem sombra de dúvidas, inicialmente tudo é muito difícil. Inicialmente é acreditar na sua empresa, muitas vezes perder dinheiro para conseguir ter escala e conseguir prosperar. Essa foi a estratégia inicial. Não sei se respondi a pergunta, mas fico aberto aí a mais perguntas também. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se possível. Claro, Ana, fica à vontade. Oi, aqui é a Ana Cristina, eu sou cientista, moro nos Estados Unidos, aqui na Carolina do Norte, e eu gostaria de fazer uma pergunta no panorama mundial. Acho que ficou muito claro com a crise do coronavírus, que eu imagino que, como a Prati, como você mencionou, é uma empresa de maior fabricação de genéricos, e eu imagino que muito das matérias-primas venham da Índia ou da China. Como você vê que toda essa crise do coronavírus pode afetar a produção e impactar a Prati? E digamos que uma crise como essa, ou até mesmo um vírus muito pior do que esse, venha a afetar o globo, como você vê a situação do Brasil em ser capaz de produzir medicamentos essenciais básicos? Porque o conhecimento que eu tenho é que o Brasil tem um certo déficit em síntese química. Eu posso estar errada, mas eu acho que a maioria da matéria-prima vem de fora. Se você pudesse comentar um pouco sobre esse aspecto. Bem, Ana. E gostei muito da sua palestra. Eu trabalho muito na área pré-clínica, então foi muito bom ver esse outro lado da moeda. Obrigada. Bacana, obrigado. Bem, Ana, a tua pergunta é bastante ampla e você tem total razão nas suas considerações. Bem, vou tentar responder ela de forma mais breve, embora eu precisaria de quase meio-dia para responder ela inteira, essa pergunta. Bem, falando um pouquinho de coronavírus, Ana, neste momento de pandemia, as pessoas precisam do profissional de saúde, precisam do leito hospitalar e precisam de medicamentos. Sem essas três coisas, não existe como tratar uma pessoa. Então, eu costumo dizer aqui que nós não temos o direito de parar neste momento. Então, assim, para que a indústria farmacêutica não pare nesse momento,
nós precisamos cuidar bem do nosso profissional que atua aqui, para que ele fique seguro, para que nós não sejamos aqui um foco de proliferação do vírus. Isso nós estamos com um plano de ação com quase 200 ações nesse momento executadas, e nós temos neste exato momento, no grupo Prati Dona Dulce, 83 pessoas que positivaram, sendo que destas 83, 81 pessoas já são consideradas curadas e estão de volta ao trabalho. Então, nós conseguimos conter aqui para que nós não fôssemos foco de proliferação do vírus e conseguimos continuar com que os funcionários aqui, seguindo com que os funcionários continuem trabalhando e produzindo medicamentos. Segundo ponto, você tem razão na sua colocação, é que o Brasil é 100% dependente de matérias-primas farmacêuticas importadas. O Brasil não tem uma estratégia muito bem definida e hoje quem domina o mundo é basicamente a China e a Índia, dominam o mundo hoje de produção de síntese química. Embora nós temos alguns ensaios aqui na prática, produzimos o canabidiol sintético, acabei de ter uma notícia aqui, hoje à tarde, quentinha do meu pessoal, onde me mandaram aqui uma amostra da hidroxicloroquina sintetizada aqui em Toledo. Terminaram aqui o desenvolvimento do farmoquímico aqui em Toledo, embora cuidem para não fazer confusão, eu não tenho o medicamento hidroxicloroquina, meu pessoal conseguiu desenvolver a hidroxicloroquina aqui, a matéria-prima, ainda não em escala industrial, apenas em escala de bancada. Então, assim, o Brasil é muito dependente. Para isso, nós temos um plano de qualificação de fornecedores, onde são 4 times que viajam no mundo todo, e antes de comprar a primeira amostra da matéria-prima farmacêutica, do insumo farmacêutico ativo, nós vamos lá qualificar o nosso fabricante. Qualificar com que óleos? Com óleos, primeiro, a qualidade, que tem a qualidade nessa matéria-prima, com óleos, a competitividade também de custo e também a capacidade que eles têm de nos abastecer. E geralmente temos um acordo de qualidade e fornecimento com esses fabricantes para garantir a entrega. Bem, não é novidade para ninguém que o coronavírus começou em Wuhan. Wuhan hoje é a cidade que produz hoje quase 90% da dipirona usada no Brasil. A dipirona é um insumo hoje considerado primário no tratamento do Covid e que realmente a situação fica muito difícil. Nós aqui trabalhamos com um volume de estoque bastante alto para garantir essa importação, para garantir o abastecimento. A indústria farmacêutica é uma indústria chamada indústria de cadeia longa, onde desde o momento que sai a matéria-prima da China, da Índia ou da Europa, até o produto estar no consumidor, muitas vezes estamos falando aqui de mais ou menos de 180 a 250 dias esse ciclo. Então, é uma indústria que trabalha bastante estocada. Isso ajudou um pouco nesse momento. Mas tivemos muitos fornecedores que fraquejaram, sim. Então, nesse momento onde as nossas importações são marítimas, que levam 90 dias via mar até chegar até aqui, nós tivemos que nessas paradas que tiveram nossos fabricantes lá fora, quando eles voltaram a produzir, nós tivemos que fazer essas importações via aérea, que demora em torno de 15 a 20 dias. Tem um custo adicionado a isso, nós tínhamos que bancar esse custo, isso acaba reduzindo nossas margens, mas foi a estratégia que nós tivemos, bancar essa diferença de custo aqui, para que a indústria não parasse. Tivemos produtos aqui que caímos na margem do prejuízo, para não deixar parar. Mas são produtos importantes aqui, como eu falei, a dipirona, uma azitromicina, nós somos o maior produtor da azitromicina do país hoje, e não tem como parar de produzir esse produto. Então, são produtos que as margens ficaram muito ruins, mas a gente não deixou faltar nesse momento uma questão de responsabilidade, como nós estávamos falando antes, uma questão de responsabilidade social com a nossa população. A população conta conosco nesse momento. Então, assim, é um momento difícil, realmente, para a indústria farmacêutica. A matéria-prima vem de fora, não é só de genérico, não é só da Prati Dona Dulce, que vem da China e da Índia, a matéria-prima do mundo, inclusive das multinacionais. Geralmente nós compramos dos mesmos fornecedores das multinacionais, mas o celeiro do mundo farmacêutico hoje se chama China e Índia, e hoje, dada esta pandemia, o mundo está preocupado. Como fazer para perder esta dependência? Hoje existe uma discussão junto ao Ministério da Defesa, que é o Ministério da Defesa que cuida desses assuntos aqui no Brasil,
junto às nossas entidades de classe, de como fazer para usar o poder de compra do governo brasileiro para fomentar o ressurgimento, digamos assim, da indústria farmacêutica no país. Mas ainda não existe uma definição clara de como isso vai ser. Mas realmente pandemias, essa realmente pegou todo mundo de surpresa, é uma grande preocupação. O Brasil não ficou desabastecido, digamos assim, de produtos primários devido à cadeia de suprimentos, mas sim, muitas vezes, devido ao aumento de consumo. As pessoas, muitas vezes, Ana, de forma um pouco irresponsável, correm na farmácia para comprar produtos que não precisam. A indústria farmacêutica tem uma limitação, não existe uma ociosidade de indústria farmacêutica tão grande para suportar um produto até quintuplicando o consumo no país, de forma desnecessária e irresponsável. A indústria farmacêutica precisa ser responsável e não deixar faltar medicamento, mas muitas vezes o consumidor não é tão responsável assim na hora de comprar aquele produto para garantir a farmacinha dele em casa. Esse é o grande problema que o país tem atravessado hoje. Não justifica nesse momento, por exemplo, um consumo de azitromicina ser 5 vezes maior no país, onde não existe tanto paciente assim com Covid, por mais que ele pegou o país forte, mas o percentual de pessoas com Covid hoje é muito pequeno perto do percentual, perto do total de azitromicina que já era consumida no país. Não sei se respondi a tua pergunta, mas ela é bastante ampla e a gente poderia conversar sobre esse assunto aqui um dia inteiro. Eu perguntei justamente porque não seria aí uma oportunidade reforçar para a Prati, estender e reforçar esses suprimentos primários, mas eu entendo, é um problema do mundo inteiro. Eu sei que os Estados Unidos também depende muito da China e da Índia, mas seriam realmente, como você falou, talvez é um problema de política pública do Brasil ter que começar a pensar sobre isso, sobre essa farmoquímica, sobre não ficar tão dependente, né, externamente. Não sei se vocês viram, os Estados Unidos também é altamente dependente também, tanto quanto nós, se não mais. Os Estados Unidos é mais desindustrializado na área farmoquímica do que nós aqui no Brasil. E agora, nesta semana passada, você lembra da Kodak? A Kodak, na área de marketing, é citada como um case de fracasso em todos os estudos de marketing, na verdade, que foi substituído pela câmera digital. Mas a Kodak teve uma injeção agora, na semana passada, uma injeção de dinheiro bilionária por parte do governo americano, com o objetivo de produzir insumos farmacêuticos ativos. Aí você vai me dizer, mas o que tem a ver Kodak, uma empresa de fotografia, com insumos farmacêuticos ativos? Tem tudo a ver. A Kodak, no seu core, tinha uma indústria química muito avançada, onde produziam os reagentes para revelação de fotos. Eles têm um know-how muito grande na indústria química e agora eles foram selecionados pelo governo americano e o governo americano está despejando dinheiro a rodo para que eles comecem a produzir farmoquímicos em território americano. Então, é uma preocupação de todo mundo. Agora, espero que também os governos não se preocupem nesse momento. A pandemia passou, as coisas se abrandam e o governo achar que as indústrias privadas vão bancar uma diferença de custo com a China. A China, o mercado só migrou para lá porque a diferença de custo é muito grande. E as empresas, muitas vezes, não querem pagar esse preço. A partir do momento que a empresa cai no prejuízo, volta a comprar da China. E aí o que acontece? Não se desenvolve a cadeia farmoquímica. Então, tem que se pensar em alguma coisa, em redução tributária em cima de farmoquímicos. Se é estratégico para um país, tem que se pensar de forma estratégica. A iniciativa privada não paga a conta estratégica, entendeu? Esse é o grande dilema que tem que fechar. Uma grande discussão que os ministérios precisam pensar aí, botar a mão no bolso também. Legal, gente? Pessoal, estou à disposição aí. Obrigado, Ana. Temos mais uma pergunta, Éder. Na verdade, temos várias. Vamos lá. A próxima é do Tomás, da empresa Ecodefense. Ele é uma empresa residente do Bioparque hoje. E ele pergunta como a Prati tem visto ou está encarando o mercado digital nesse momento que nós estamos aí surfando uma onda da digitalização e como, além de ver, a gente enxerga as oportunidades para o mercado farmacêutico nesse movimento.
Olha, Tomás, a gente está muito preocupado, viu? A gente está muito preocupado com esse tema. Por quê? Porque nós somos fracos nisso aqui e a gente sabe que é uma tendência que não tem volta. O mundo digital está tomando conta e no meio farmacêutico também é inevitável ter que se render a esse mercado aqui e continuar evoluindo. Na verdade, Tomás, a gente tem aproveitado alguma coisa. Atualmente, como eu falei antes, nós ingressamos para a área de propaganda médica e a propaganda médica, o propagandista que vai até o médico, ele acaba sendo muito caro para a empresa. É um profissional que tem que ter um nível sociocultural, intelectual, enfim, que convença um médico. Então, é um salário mais elevado, as despesas de viagens desse profissional é elevada, as amostras grátis que distribuímos, enfim, ela é uma propaganda extremamente cara para um laboratório. E nós lançamos a nossa campanha aqui de propaganda médica, justamente o Go Live dela foi no mês de abril, no olho do furacão, em que várias cidades estavam com lockdown, enfim, e nós não podíamos, naquele momento, colocar o nosso profissional, o nosso propagandista, que já estava preparado, treinado com o material na mão, não podíamos colocar ele para ir até os consultórios e expor ele a um risco aí do coronavírus. E o que nós fizemos? Rapidamente reagimos e testamos aqui um modelo de propaganda médica digital, onde o médico não estava muito aberto para esse modelo, com a pandemia ele se abriu. O médico também tinha medo de receber o propagandista no consultório. Então, nós temos vários propagandistas, é um projeto experimental aqui dentro, onde nós temos vários propagandistas médicos que atuam via web. Fazem um contato com o médico, agendam uma propaganda e eles entram por videoconferência fazendo propaganda do produto. E aí que nós começamos a ter sinergia entre os projetos. Porque até então nenhum concorrente nosso teve sucesso na propaganda médica via web. Não teve sucesso porque é o propagandista médico que carrega no bagageiro do carro as amostras que ele deixa para o médico dispensar para o paciente. Então, sem o propagandista indo até o consultório, Tomás, não tinha como levar a amostra de medicamento. Como nós temos distribuidoras em todos os estados, o que nós fizemos? Remetemos essa amostra para a nossa distribuidora e esse propagandista, pelo meio digital, faz a propaganda e remete daí pela transportadora, através da distribuidora mais próxima, remete para o consultório do médico as amostras grátis. Então, esse mundo digital, ele tem mudado com muita velocidade e o que mais vai impactar no nosso mercado hoje, que já está sendo trabalhado pela Anvisa, é a prescrição eletrônica. Hoje vocês sabem bem, por exemplo, se vocês quiserem comprar um medicamento controlado, aquele tarjado preto que tem retenção de receita, se vocês quiserem comprar de forma online, vocês não conseguem, porque tem que reter a receita. A farmácia precisa da sua receita fisicamente para poder remeter o produto para vocês. Como não tem como fazer essa logística reversa de uma farmácia que manda pelo correio um produto para você, lá de São Paulo, por exemplo, não tem como levar essa receita de volta, não tem também como eles comercializarem. Então, agora, com o lançamento da prescrição eletrônica, a farmácia consegue captar eletronicamente essa prescrição emitida pelo médico, e aí sim ela vai conseguir vender medicamentos controlados através da web. Isso abre um mercado gigantesco para as farmácias que estão atuando no meio digital. Então, assim, o mundo digital tem transformado, sim. Estamos atrás da telemedicina, que tem evoluído com muita velocidade agora nessa pandemia, onde o médico vai te atender por webconferência, vai emitir uma prescrição que você vai captar ela pelo mundo digital, vai remeter ela digitalmente para a farmácia e vai receber o seu medicamento em casa. Nós estamos agora de frente agora com a maior revolução que o Brasil já viu no meio digital agora farmacêutico, digamos assim. Então, sim, Tomás, também não sei se te respondi, mas estamos muito atentos, sim. A revolução é grande nesse momento e estamos trabalhando para nos adequar aqui. Em algumas coisas estamos conseguindo sair na frente, inclusive, como é a propaganda médica digital. Não sei se também te respondi a pergunta, mas estou aberto também aí a anexar mais respostas, aí, talvez que eu não tenha respondido a sua pergunta. Obrigado pela pergunta aí, Tomás. Não, perfeito. Tá claro, Pedro. Muito obrigado.
Muito bom. Indo para a próxima pergunta, na verdade, nós temos duas que se complementam. A primeira é o André Luiz, da empresa Hornstein. Ele é residente também no Bioparque. E pergunta como a Prati está vendo o mercado Latam, se está nos planos da empresa. Seguido da pergunta da Adriana e do Ademar, que são da empresa BZS Tecnologia, também residente no Bioparque, e eles perguntam quais são os planos da Prati para o mercado internacional, e se a Prati já está atuando nesse mercado. Bom, boas perguntas, geograficamente crescendo. Bem, André, Adriana, Ademar, a Prati tem uma preocupação grande também, estamos trabalhando firme para isso. Quando se fala de Latam, é um mercado que eu geralmente não simpatizava muito com esse mercado. Por quê? Porque como nós trabalhamos com genéricos, tá? E aqui no Brasil, a Anvisa é considerada uma das agências reguladoras mais severas do mundo hoje, batendo de igual para igual hoje com o FDA, com o EMEA, que é o europeu, junto com a agência japonesa, enfim. Esse nível regulatório farmacêutico traz um custo para o medicamento. Então, assim, eu com esse custo de qualidade, esse custo regulatório que eu tenho, competir com os meus medicamentos em países menos regulados, acaba sendo uma concorrência um pouco desleal, onde eu vou concorrer muitas vezes com um fundo de quintal indiano, um fundo de quintal chinês, enfim, onde não tem todo o custo de qualidade que eu tenho. Então, o mercado Latam, hoje, todo ele é menos regulado que o brasileiro, tá? E acaba sendo um pouco desleal a concorrência com genéricos. Tá? Então, assim, a nossa estratégia com genéricos, na verdade, é ir para mercados tão regulados quanto o Brasil. Então, estamos pensando seriamente aqui em levar produtos para o mercado americano, o mercado europeu, enfim. Tivemos já um ensaio na nossa divisão de nutracêuticos, em que nós desenvolvemos um portfólio de 10 produtos para uma grande varejista do Texas, uma varejista chamada HB, que fatura quase 30 bilhões de dólares lá, uma empresa muito grande, e que desenvolvemos um portfólio de 10 produtos, registramos esses produtos, nós temos qualificação do FDA na nossa planta produtiva aqui em Toledo e estamos comercializando já para eles há 1 ano e meio esse portfólio de produtos. Agora estamos numa estratégia de ampliar esse portfólio de produtos para o mercado americano, atingir outros estados dos Estados Unidos e aumentar também o número de produtos junto a esse cliente que nós já temos. Então, por enquanto, é um ensaio, tudo que nós fazemos aqui na Prati Dona Dulce, fazemos em escala piloto, tá? Pegamos uma pequena amostra e vamos descobrir como é que funciona, porque se não der certo, você perde pouco dinheiro. Mas a partir do momento que deu certo esse ensaio piloto, aí nós aceleramos com muita vontade aqui para fazer virar uma realidade. Olhando para a Latam, genéricos não é interessante. Agora, com o advento do portfólio de prescrição da Prati, que é um portfólio que agrega valor, é um portfólio que tem diferenciação, estudo clínico para canabidiol são 2 empresas que estão fazendo no mundo. Nós somos uma e uma outra empresa britânica. E este produto ele se torna interessante para a América Latina. Então, no entanto, que já temos também uma iniciativa, já fechamos o contrato, nós já pedimos registro de marca do nosso produto e está em fase de registro agora esse produto já em 3 países. Nós temos hoje o canabidiol Prati Dona Dulce sendo registrado no Uruguai, no Paraguai e no Chile, está em fase de negociação para registro na Colômbia, em Portugal e em alguns outros países também está em fase de negociação nesse momento. Mas a Prati está atenta aí também. Internacionalização é uma estratégia que nós estamos trilhando, uma estratégia inevitável, embora é uma estratégia que a execução é um pouco mais lenta, porque demanda de conhecer o mercado lá fora. Aqui nós conhecemos muito bem a dinâmica do mercado. Agora, cada um desses países tem uma dinâmica completamente diferente, são concorrentes diferentes, são preços diferentes e uma estratégia regulatória diferente. Para se registrar o produto é diferente. E aí, quando se fala estudar um mercado como o uruguaio, por exemplo,
todo um trabalho gigantesco para se estudar esse mercado, onde eu tenho um mercado equivalente a 60% do mercado do Paraná. Então, assim, nem sempre ele é tão feliz assim. E cada país latino-americano tem uma estratégia regulatória diferente e são players diferentes que atuam. Então, assim, realmente está no radar, embora a gente está com uma certa dificuldade aqui e esbarramos em várias barreiras, digamos assim, para entrar nesses países. Também não sei se respondi, André, Adriana e Ademar, mas fiquem à vontade em replicar a parte que talvez eu não tenha respondido. Vamos lá, para a próxima pergunta. O Eduardo, que trabalha na área de marketing Sempre Vida, está nos perguntando como foi a decisão da Prati sobre investir na Stock Car. Como que chegaram a essa decisão? A Prati chegou a essa decisão, haja vista que o leque de canais de projeção de marca no mercado brasileiro é bastante amplo. Bem, vamos lá, Eduardo. Essa parte quase o Murilo poderia responder no meu lugar. O Murilo participou de tudo isso. Bem, como falei na apresentação antes, existia uma necessidade de nos posicionar no mercado. E quando se fala de se posicionar para o profissional de farmácia, eu tenho que me posicionar no meio que ele entende como diferencial. Então, hoje o profissional de farmácia, ele vai a grandes feiras do segmento, então nós tínhamos uma estratégia de participar de algumas feiras e sempre com estandes muito grandes, impactantes, em que quando o farmacêutico se deparava com esse stand, ele via que estava em porte de igual para igual com uma Eurofarma, por exemplo, com uma Medley. Na Stock Car, Eduardo, o culpado de tudo isso da Stock Car ser considerada uma categoria da indústria farmacêutica até 1 ano, 2 anos atrás, o culpado de tudo isso se chama Xande Negrão. O Xande Negrão é o antigo dono da Medley, fundador da Medley, na verdade, em que ele tinha como hobby ser piloto. E é um exímio piloto, inclusive. Ele, o filho, o irmão, é uma família de pilotos. E no começo, para, digamos assim, financiar um gosto pessoal por pilotar, como ele é um bom piloto, ele chegou na Stock Car, que é a categoria de elite, e aí, como ele estava bancando do próprio bolso o hobby dele, ele resolveu colocar a marca Medley no carro. E com isso, ele percebeu que começou a fortalecer um pouco a marca dele. Aí começou com uma estratégia de levar profissionais de farmácia para a pista, enfim. E uma coisa é fato, a Medley basicamente atuou no marketing, basicamente atuou na Stock Car e junto ao médico. E ela se tornou uma marca conhecida no Brasil, inclusive pelo público leigo, pelo próprio paciente. Então, naquele momento, onde nós tínhamos uma situação em que precisávamos nos posicionar de igual para igual com uma marca como a Medley, e todos os nossos principais concorrentes já estavam na Stock Car, nós começamos a sondar o meio. E justamente naquele momento, nós tivemos uma oferta do Rodrigo Esperafico, aqui da cidade, piloto, que competia na Stock Car, até então era vice-campeão da categoria, que nos fez uma oferta de patrocínio. E aí começamos a avaliar essa oferta. Começamos a participar da Stock Car com uma cota pequena num carro, embora a visibilidade era muito pequena, e nós não nos equiparávamos aos concorrentes, até que nós evoluímos para o modelo que vocês conheceram. A nossa felicidade na Stock Car, que além de nos posicionar de igual para igual com o nosso concorrente laboratório farmacêutico, o coeficiente de retorno do investimento na Stock Car também é muito bom. Nós tivemos algumas iniciativas, pequenas iniciativas no futebol, tivemos muita oferta de vôlei, de handball, de futebol de salão, enfim, nós tivemos muitas ofertas nesse sentido, mas para nós aqui, ninguém daqui é piloto, o Dr. Luiz não é piloto, os filhos da família também não são pilotos, então para nós aqui, esses patrocínios não são para financiar, como para o Xande Negrão, financiar um hobby. Para nós, patrocínio é um negócio. Qual é a melhor forma de levar a sua marca para o seu público-alvo? E a Stock Car se mostrou muito eficiente com isso, porque para cada real que nós colocávamos na Stock Car, ele voltava em torno de R$13 de retorno de mídia, medida pelo Ibope. O Ibope tem uma ferramenta que mede isso.
Então, acabou tendo um coeficiente de retorno muito grande, muito maior que futebol, muito maior que outras modalidades que a gente participou de forma embrionária. Tivemos alguns testes, alguns pilotos em outras categorias que não foram felizes, que não mostraram todo esse coeficiente de retorno. Claro que a Prat não tem um punch tão grande assim para participar de muitas modalidades, mas a Stock Car naquele momento ele veio muito a calhar. A verdade, era a categoria que a indústria farmacêutica estava disputando, é a categoria que o meu público-alvo entendia que era a categoria da indústria farmacêutica, e assim mesmo tinha um coeficiente muito bom de retorno. Então, assim, tudo casou naquele momento que nós tínhamos aí para divulgar para esse público-alvo. No entanto que, neste momento, nós não saímos da Stock Car porque não estava dando retorno. Nós saímos da Stock Car com o nosso ponto mais alto de coeficiente de retorno. Nós nunca tínhamos tanto retorno na Stock Car como tivemos no último ano. Mas saímos sim, porque o nosso público-alvo mudou. Nosso público-alvo, a gente já deu o recado para ele que era o farmacêutico. Agora, este ano, nosso público-alvo é o médico. E aí, Eduardo, aí você sabe tanto quanto eu, aí você atua na área também, que o médico, o Stock Car não adianta para o médico. O médico, a propaganda ela é técnica, é lá no consultório dele, vendendo o teu diferencial técnico para o médico e convencendo ele que o teu produto tem esse diferencial, você tem a qualidade que ele pode confiar, ele pode prescrever a tua marca. Então, por isso, saímos da Stock Car para salvar este dinheiro agora, esse orçamento de patrocínio, e jogar esse dinheiro justamente agora na área de prescrição médica, nessa propaganda médica que é cara a cara com o médico lá no consultório dele. Muito bom. Temos mais duas perguntas, Éder. Vamos lá, Murilo. Fica à vontade aí, pessoal. Perfeito. O Marcelo Hickman, da empresa Pigma, também residente no Bioparque, tem uma pergunta referente à mudança de estratégia. Como que a Prat, com a estrutura tão grande que tem, consegue mudar tão rapidamente a estratégia de venda e marketing? Quanto tempo levam para essas mudanças acontecerem aqui na Prat? Bem, Marcelo, na verdade, assim, não é bem mudança. Tem que cuidar porque, assim, como eu falei, tudo que nós resolvemos fazer aqui, nós fazemos em escala piloto. Faz o piloto, o projeto aponta para um rumo que pode dar certo e você amplia esse piloto e começa a tomar corpo. Então, a Prat, ao longo de todo esse tempo, eu não diria que nós tivemos mudanças radicais de estratégia de marketing. Eu diria que nós implementamos a estratégia de marketing. Em momento nenhum, nós queríamos abandonar o canal institucional, o canal governo. No entanto, que em 2010 nos tornamos líderes e na verdade, isso nos preocupou. Como é que nós vamos fazer para continuar crescendo? Nós não queríamos abandonar o governo, nós queríamos nos consolidar no governo, continuamos, até hoje nós somos líderes de governo, você se consolida naquele mercado que você tem e você implementa uma nova área de atuação. O que nós não queremos aqui, não temos a pretensão, é de abocanhar tudo que a gente vê. Não tem como, não tem foco. Então, assim, nosso foco era governo, nos consolidamos no governo, vamos para o próximo foco. Consolidado no governo, nós fomos para varejo. E no varejo, ainda o que eu não falei para vocês, nós fomos para as farmácias independentes. As farmácias independentes é um pouco mais fácil de você entrar. A competição é menor do que na grande rede. Quando nós nos consolidamos na farmácia independente, isso nós entramos para a farmácia independente em 2010, e foi só em 2015 que nós criamos aqui o time de Key Accounts. O time que ia atuar, então, em grandes redes. Até 2015, você não via Prat Dona Dulce em grandes redes. Via, sim, paredões roxos aqui na farmácia independente, nós nos consolidamos na farmácia independente, e aí, sim, vamos abrir o canal varejo grandes redes. Hoje estamos em todas elas. Então, assim, nós não mudamos a estratégia de marketing, nós implementamos, nós adicionamos novos canais. Agora sim, nós somos líderes de genéricos no país, somando governo, somando varejo, enfim. Agora nós estamos, digamos assim, num terceiro momento. Nós estamos implementando agora a estratégia médica. Porque se nós quiséssemos ter atuado com tudo isso de uma vez só,
Uma que nós não iríamos fazer bem feito, porque são canais muito complexos, tá, de se atuar, tem que entender muito bem ele. São canais que são muito caros para se atuar, tá, em todos eles, e você precisa ter portfólio especializado. Então, assim, nesse momento que eu estou ingressando na propaganda médica, a estratégia já começou há 6 anos atrás, no desenvolvimento do portfólio. Em que área nós queremos atuar, começa a se desenvolver os produtos e aí sim você ingressa naquele mercado. Então, assim, são passos que nós estamos dando, adicionando estratégia, não mudando. Nós não mudamos da água para o vinho. Uma corporação do nosso tamanho tem que cuidar, porque, assim, qualquer coisa que você muda, você pode perder muito dinheiro, você pode perder espaço no mercado, e se toma cuidado. Em estratégia consolidada, não se tem mudanças tão radicais assim. Você tem que cuidar no mercado, acompanhar as mudanças, enfim. Não existe estratégia que dure para sempre, tá? Mas as mudanças não são tão grandes assim. Esse é o cuidado que eu recomendo para vocês. Passo a passo, segmentem, tá? Por isso que a estratégia diz posicionamento e segmentação. Você tem que segmentar o mercado para você ter foco. É isso que a gente trabalha aqui, é dessa forma que a gente atua. Muito bom. A próxima pergunta é do Luiz Ferim, da Microbras, também uma empresa recente do Bioparque, sobre o fortalecimento da marca. Então, você apresentou as 2 grandes estratégias do Conheça Mais e da Stock Car, e ele pergunta que outras estratégias você sugere para criar confiança na marca. Bem, Luiz, o criar confiança é uma palavra pesada. Confiança é algo que se constrói. Costumo dizer que você não tem de imediato uma relação de confiança. Você vai vendendo uma imagem, e essa imagem ela vai ser testada pelo seu consumidor. Beleza, o Prate Dona Dulce fala que é a melhor, que é o produto de confiança, enfim. Não adianta você vender uma imagem de produto de confiança e no outro dia ter problema com o seu produto. No outro dia você não respeitar o meio ambiente, no outro dia você não respeitar a sociedade. Enfim, você tem que ser coerente com o seu discurso para conquistar a confiança do seu consumidor. Então, essa é uma grande preocupação que nós sempre tivemos. Nos nossos valores aqui, nós temos em primeiro lugar ética. E isso aqui é um valor que nós não abrimos mão. E nós tratamos aqui de forma muito forte. Qualquer stakeholder nosso aqui que não esteja alinhado com esse valor, nós não temos interesse nenhum na relação. Pode ser um funcionário, pode ser um cliente, um fornecedor, um político que vem até aqui, enfim, um membro da comunidade. Se não for ético, nós sequer recebemos aqui. Eu não sento junto com uma pessoa dessa, o doutor Luiz não senta junto com uma pessoa dessa para conversar, enfim, fazer uma reunião. Então, assim, a confiança, na verdade, é algo que se constrói com a relação e sempre, tudo que você faz, você tem que se mostrar, ser coerente. Não adianta você dizer que é o melhor, que você é o mais competitivo, que você é o mais rentável para o seu cliente, se amanhã ele acha o teu concorrente mais rentável. Você dizer que o seu produto é o melhor do mundo, sendo que a percepção do teu cliente não seja essa. Então, assim, sempre entender o teu cenário, como que teu produto se posiciona. O grande erro do posicionamento das empresas é entender errado o mercado. Eu tenho um oceano azul, eu tenho o melhor produto no mercado. A minha estratégia é a estratégia perfeita. E depois, quando você vai até o mercado para você vender o produto, você não entende por que você não está vendendo, sendo que a tua estratégia é perfeita, o teu produto é perfeito. Aí você descobre que no teu mapeamento, o teu produto, você comparou o preço com os produtos locais. Mas quem domina o mercado hoje é o chinês, que vem com um produto muito mais barato e que cuidado, viu? Porque hoje o produto chinês passa a ter qualidade. Existe muita coisa questionável na China, mas cuidado aí. Na China eu vi as piores fábricas que eu já visitei, mas também vi as melhores. Então, assim, o grande erro que geralmente as empresas cometem na estratégia de marketing é subestimar a concorrência e errar no diagnóstico. Se achar mais bonito que os outros, e nem sempre é assim.
Então, Luiz, na verdade, minha única recomendação, assim, confiança, ela tem que ser construída, nós chamamos aqui de relacionamento de confiança, você tem que estar próximo ao teu cliente e ele tem que confiar em você, mas confiança se constrói com atitude, com perseverança, não é de um dia para o outro, é ano após ano atuando com o teu cliente, nunca deixando ele na mão, que é o mais importante, tá? E construindo essa relação de confiança com ele. Uma vez construída, o cliente se torna relativamente fiel. Costumo dizer que o cliente hoje não tem mais fidelidade, não. Então, o cliente ele vai embora rapidinho se ele estiver perdendo dinheiro contigo e ver oportunidade de ganhar mais dinheiro com o concorrente. Mas é com o tempo e você consegue, sim, depois que construir essa relação de confiança, você consegue aí uma fidelidade relativa do seu cliente. No mínimo, numa opção de troca do teu concorrente, esse teu cliente acaba se reportando a você aqui, te dando uma segunda chance para você se reposicionar. No mínimo isso. Vamos lá, Murilo? Para finalizar, temos uma última pergunta. O Gabriel Cavalcante, ele é da empresa CIS, de Campinas, e ele pergunta, ele comenta que acompanha a Prati de perto há alguns anos, e pergunta sobre a estratégia de segmentação e aprendizagem com o mercado, se foi baseado em alguma literatura ou em algum conceito já conhecido, difundido, e ainda sobre a captação da percepção da marca com os farmacêuticos, se foi como foi a métrica e a estratégia utilizada para captar essa percepção dos farmacêuticos e balconistas nas farmácias. Bem, Gabriel, na verdade, assim, nós somos um segmento bastante privilegiado. Como aquela tela que eu mostrei para vocês com informações de mercado, existem 2 auditorias de mercado internacionais que atuam no Brasil, que tem uma riqueza de informação muito grande. Eles mostram com uma perfeição bastante grande, uma curiosidade bastante grande a informação de todo mundo que atua naquele determinado produto, quem são os players, quanto cada um vende, a que preço que vende, ela mostra toda a informação. Na prescrição médica, eu sei dizer quanto o doutor Zezinho, aqui da esquina, prescreve de cada produto. As farmácias captam essas receitas, essas auditorias me vendem essa informação com um nível de precisão bastante grande. Então, assim, a estratégia da Prati, ela, sim, é um pouco acalcada em literatura, mas nós não nos prendemos à literatura. A Prati tem o seu jeitão de ser, de estudar o mercado, de estudar profundamente essas informações. É a parte do marketing que eu mais gosto, é a parte de estudar a informação, de gerar um BI. A minha formação inicial antes de direito eu venho da área de TI, tá? Então pegar um pacote de dados e analisar profundamente o que aquele dado quer te dizer, como que você se posiciona. Essa é a forma que a Prati trabalha a informação. Na verdade, assim, um complemento, como eu falei antes para vocês aí do projeto Conheça Mais, ele foi baseado num princípio psicológico de um livro de persuasão do Cialdini. Eu sempre estudei bastante técnica de negociação. Sempre gostei muito do tema e estudei a fundo. Já fui diretor de suprimentos aqui. Então, alguns conceitos, sim. Alguns conceitos usamos, os conceitos, adaptamos alguns conceitos, mas não dá para se dizer que a estratégia da Prati hoje está acalcado num modelo de negócio, numa receita de bolo. Não, não é isso. É um pouquinho de tudo e muita inteligência de mercado. É a parte que eu mais valorizo, a parte que eu mais invisto. As nossas auditorias aqui, que fornecem informações, custam milhões todo ano e a gente trabalha muito forte em cima. Eu passo o dia analisando dados, nós temos um time de inteligência que passa o dia analisando esses dados e criando estratégia. Esse é o segredo da prática. Não é tanto conceito, não, é mão na massa, testando o modelo. Olha só, estou testando o modelo de prescrição agora via web, fazer a propaganda médica via web. Eu já estou trabalhando o custo de uma prescrição gerada pelo meu propagandista está em campo, o custo de uma prescrição gerada por um propagandista via web. Tá? Essa prescrição, com que velocidade eu consigo gerar e dado o meio que eu gero essa prescrição, qual é o nível de troca de receita que eu tenho na minha prescrição. Nós já estamos cruzando dados aqui para entender cenário. O que é que dá certo? Qual é a estratégia que dá certo? E posso te dizer o seguinte, de cada 10 nós refluímos de 9, mas essa única uma que deu o resultado, nós avançamos com muita força. Então é o tempo todo testando o modelo matemático, com BI, com informação, enfim, essa é a estratégia da prática. Não é através de receita de bolo e muito conceito.
Bem pelo contrário, comecei a apresentação para vocês aí, trazendo o conceito de marketing da Associação Americana de Marketing e já me desligando um pouco disso, porque ela evolui. A própria Associação de Marketing evolui em conceitos e a gente não precisa depender deles, nós também podemos evoluir aqui, evoluir percebendo o mercado. Bom, métrica, a primeira é o meu market share. Tá? Por mais que eu não tenha uma pesquisa de mercado com o cliente, eu vou vendo a evolução do meu market share, se eu estou ganhando ou perdendo. E vocês viram lá, eu era líder no governo, hoje sou líder aqui no mercado de varejo, nós conseguimos acompanhar a liderança de mercado de cada um desses produtos, porque a auditoria de mercado traz, e a partir daí que você tem a métrica da evolução do teu share, produto a produto. Cada produto tem o seu share. E a percepção do mercado também ela é medida. Por quê? Nós somos um dos únicos laboratórios em que nós temos lá mais de 400 representantes atuando em campo, indo até a farmacinha independente, a farmacinha de bairro. Nós temos mais 230 televendedores que estão atuando também com a farmacinha de bairro, tá? E colhendo informação, vendendo produto, sabendo o que acontece com cada concorrente, que produto está competitivo, que produto não está, e mudando o rumo da estratégia a cada momento. Eu costumo ir com muita frequência até o cliente, acabei fazendo amizade, conquistando a confiança de muitos clientes, então eu atuo hoje junto a todas as grandes redes, tenho amizade com os proprietários dessas redes, com os diretores dessas redes, e que converso diariamente com muitos deles. E aí é uma grande fonte de informação, o que um concorrente está fazendo, o que o outro está fazendo, e aí por diante. Mas assim, eu acho que o principal, Gabriel, você pediu um indicador de performance, o principal indicador é o share do teu produto. Não tem como você estar bem com a tua imagem e teu share estar ruim. Eu imagino que sim, hoje, com o share que nós estamos aqui, a estratégia foi de sucesso, olhando para trás. Obrigado pela pergunta. Oi, Éder. Aqui é a Ana Cristina de novo. Se tiver tempo, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Vamos lá, só sair daqui quando terminar a última pergunta, Ana. Fica à vontade. Tá bom. Primeiro, obrigado por dividir todo esse conhecimento conosco. Está sendo muito interessante para mim. A minha pergunta está relacionada à pesquisa e desenvolvimento. Você falou que a Prati dedica 6% do seu faturamento, é isso? Para pesquisa e desenvolvimento. Como são escolhidas as áreas nas quais você quer focar sua pesquisa e desenvolvimento? Está relacionado a algum tipo de doença ou alto valor agregado do produto, ou número que a doença afeta na população? E como você vê essa área em termos de importância para a Prati? E se você tem conhecimento sobre as outras farmacêuticas no Brasil, se elas estão também avançando em termos de pesquisa e desenvolvimento. Obrigada. Boa pergunta, Ana. Bem, nós temos aqui, usamos conceitos aqui da Unicamp, um conceito de roadmap de inovação. O roadmap, na verdade, é a distribuição desse teu orçamento de marketing para aquelas áreas que você vê como estratégica. Então, assim, como nós falamos antes, se não me engano, na pergunta do Marcelo, sobre mudanças radicais de estratégia, não, nós não temos mudanças radicais de estratégia. Então, hoje, quando olhamos nosso roadmap de inovação, nós temos uma fatia do nosso orçamento, ela está destinada a desenvolver novos produtos genéricos. Nós precisamos nos consolidar, continuar nos consolidando nessas lideranças de governo e de farmácia, com produtos, nós não podemos parar de desenvolver. Surgem novos genéricos, enfim, nós temos que acompanhar, nós temos que desenvolver esses produtos. Então, a fatia do nosso orçamento de pesquisa e desenvolvimento está destinada a produtos de medicamentos genéricos, especificamente. A outra fatia que nós temos na nossa pesquisa e desenvolvimento está destinada a produtos com inovação incremental. O que é esse produto com inovação incremental? É aquele produto que já existe, aquele produto que já é conhecida a sua eficácia, mas nós melhoramos ele um pouquinho. Onde o paciente tem que tomar 2 comprimidos, nós colocamos ele numa plataforma de liberação controlada, em que vai agir diferente no organismo humano, que o paciente precisa tomar 1 comprimido só no dia.
não tem risco dele esquecer, aquele problema todo de adesão a tratamento, enfim. Existem alguns conceitos. Então, nós estamos desenvolvendo hoje produtos também de inovação incremental. O que muda na inovação incremental? A inovação incremental já não é mais como um produto que ao mesmo tempo ele já existe, mas ele é um pouco diferente daquilo que existe. Como é que eu faço para gerar demanda? Ele não vai ser a troca de ninguém. Ele vai ser gerado a demanda dele através do médico. Então, é um produto que a inovação incremental é destinada sempre a propagar produtos que vão ser gerados demanda através da propaganda médica. Então, essa nossa inovação incremental são para desenvolver produtos de inovação incremental na área de sistema nervoso central, buscando soluções para pacientes, estudando quais são as necessidades médicas, as necessidades clínicas do paciente, para as doenças, por exemplo, como Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia, epilepsia, autismo, essas doenças do sistema nervoso central. Porque na hora de vender este produto tecnicamente, quando eu conseguir desenvolver essa inovação, por mais que ela seja incremental, na hora de vender, eu já estou indo para aquele médico. É mais um produto que eu coloco no portfólio. Então, a nossa inovação incremental, essa fatia do orçamento destinada à inovação incremental, basicamente é para desenvolver produtos de inovação incremental destinadas à especialidade de sistema nervoso central. Esse é o nosso grande foco nesse momento. Outra cifra do nosso roadmap de inovação é justamente a área de inovação radical. Essa já é um pouco mais pesada. Aí que entra, por exemplo, produtos que demandam de pesquisa clínica. Você falou de pesquisa clínica em fase 1. Nós temos hoje o nosso canabidiol sintético aqui, que passou por fase 1, enfim, e nós estamos trabalhando para comprovar a eficácia dele em seres humanos através de estudo clínico, para uma nova patologia, em que não existe a comprovação ainda. Esses produtos são considerados produtos de inovação radical na indústria farmacêutica. Tá? Esse também é destinado para o mesmo canal médico. Tá? Os médicos que geram demanda desses produtos com inovação, geralmente inovação radical, são inovações que geram patente, tá? E assim você tem um diferencial e uma proteção de mercado depois por algum tempo para que você esteja sozinho na comercialização desse produto. Então, hoje, a nossa pesquisa e desenvolvimento ele se divide dessa forma, todas elas atreladas à nossa estratégia de futuro. Estamos entrando em prescrição, desenvolvendo produtos de inovação para esta linha de prescrição. As estratégias elas precisam estar linkadas e sinérgicas. Muito obrigada. Não sabia que se chamava inovação radical. Era isso que eu gostaria de saber sobre. Essa é a área que, digamos, eu atuo aqui, mas a gente talvez não chama de inovação radical. Radical geralmente são novas moléculas. Uhum. Além do canabidiol, teriam outras moléculas também sendo desenvolvidas nesse perfil de começar meio que do zero e levar para teste clínico? Olha, essa é uma área muito delicada, essa área que você atua. Descobrir novas moléculas hoje é um negócio que envolve até bilhões em orçamento, um orçamento muito pesado, e que a taxa de insucesso ela é gigantesca. Geralmente é a estratégia que quebra muita empresa, porque o índice de erro é muito maior do que de acerto. Então, assim, nós temos uma estratégia na área de inovação radical em continuar pesquisando novas patologias para o canabidiol. Tá? Nós desenvolvemos o canabidiol primeiro através de um extrato de produto purificado e nós desenvolvemos o canabidiol agora produzido através de reações químicas aqui. Nós temos um canabidiol chamado sintético. Então, a gente continua evoluindo na linha canabidiol, onde nós estamos em fase 3 de estudo clínico para epilepsia refratária, aquela epilepsia que não reage mais a nenhum medicamento. Na sequência, nós vamos ter estudo clínico do canabidiol para outra patologia, comprovar a eficácia dele para outra doença. Isso nós chamamos aqui de radical, que são estudos muito longos. Como eu falei, a gente já está há 6 anos trabalhando numa única patologia, e são estudos longos e com um risco de insucesso bastante grande. A gente continua trabalhando sim. Temos aqui uma iniciativa recente para trabalhar aqui na área de inteligência artificial,
onde tenta-se simular cenários para fazer screening de novas moléculas para novas patologias através da inteligência artificial. Estamos trabalhando aqui num protocolo para iniciar o estudo através disso, mas ainda um pouco embrionário e também uma área bem complexa que começa a ser utilizada ao redor do mundo só agora, uma área muito nova em cima disso. O computador te diz aí como é que teria que ser uma molécula para curar uma determinada doença. Então, esse é uma das frentes de trabalho. Oi? Desculpa interromper, fiquei muito feliz que você mencionou inteligência artificial, porque é exatamente o que eu trabalho, o que a gente faz aqui na nossa empresa. A gente tem uma plataforma de machine learning para, na verdade, fazer reposicionamento de fármacos. Então, a gente consegue fazer um grande screening virtual, aprender com ensaios que já foram desenvolvidos e predizer moléculas que podem ser eficazes para um determinado alvo. Então, se você quiser conversar mais tarde, pelo menos só para ter o contato ou alguma coisa, também fico à disposição. Obrigada. Você chama isso de ensaios em sílicos, né? A gente faz em sílico com algoritmos que, digamos, aprendem qual seria, e depois eu realizo os testes in vitro com a enzima ou com os alvos purificados. Então, eu valido as predições, digamos, na bancada do laboratório, e se tudo funcionar, digamos, aí vai para teste em animal, né? E o resto você já sabe. Perfeito, perfeito. Só para o pessoal que está nos assistindo aqui, que talvez esteja boiando um pouco no assunto, desde o desenvolvimento, por exemplo, em inteligência artificial, onde o computador te dá algumas hipóteses que tenha potencial, até chegar nessa fase que ela falou de testes em animais, a gente está falando em algo que pode girar entre 10 e 30 milhões de dólares de custo para um laboratório. E ainda assim, quando chega em testes humanos, pode fracassar ou pode mostrar que aquela molécula é menos eficaz de alguma molécula muito comoditizada que já existe. Essa é a parte ingrata da nossa área, né, Ana? Porque assim, a gente vai saber só no final do estudo clínico fase 3, onde pode ter investido muitos milhões de dólares aqui, que a gente descobriu algo que não é melhor do que já existe e que é vendido muito barato no mercado. Essa parte ingrata da nossa profissão. Mas, assim, quem cuida dessa área na Prátio Dona Dulce é o Nelson Claro, o nosso diretor da Especialità, que é nossa indústria farmoquímica do grupo aqui. Quem cuida desse assunto é especificamente ele. Se você quiser me abordar por LinkedIn, de alguma forma aqui, eu compartilho o contato dele contigo aqui para você trocar uma figurinha. A gente tem trabalhado forte aqui para começar os primeiros estudos, tá? Quem sabe haja uma oportunidade de negócio aí da tua área junto com o Nelson Claro. Maravilha, obrigada. Vou entrar em contato. Vamos lá, gente, mais alguém aí? Fluiu bem, né? Fluiu bem esse momento de perguntas, muito bom. Encerramos as perguntas, Éder. E aí, tivemos vários comentários aqui no chat parabenizando pela troca e agradecendo pela riqueza de informações que você trouxe para esse debate. Então, aproveito também para agradecer em nome do Bioparque por toda a contribuição com os nossos convidados. Para nós foi uma super aula. Aproveito, então, Podemos fazer o fechamento, Éder? Podemos. Agradeço a oportunidade de novo, Murilo, pessoal do Bioparque. Obrigado, pessoal, por me ouvir todo esse tempo, o pessoal aí perguntando, assistindo até agora. Tentei resumir o máximo possível a apresentação em 1 horinha, fazendo link com conceitos de marketing. O Murilo sabe aqui que, falando da prática, eu falo 2, 3 horas sem parar. Então, tentei resumir o máximo possível, mas mesmo assim, se não for claro em alguma coisa, por favor, aí, é só fazer contato aí que estou pronto para responder a todos aí. Obrigado. Muito bom, muito obrigado, Éder. Pessoal, nós deixamos aqui no chat o link das 2 últimas aulas, caso vocês queiram revisitar ou alguém que não tenha participado, fiquem à vontade para acessar. E também o nosso contato institucional da área de negócios do Bioparque, ok? Muito obrigado a todos, uma boa noite, uma excelente semana para nós, um abraço. Até mais.